Olá, tudo bem com você? É um prazer novamente estarmos aqui. Como você já sabe, eu sou o professor Edivaldo Oliveira e esse é o nosso canal Palavras Vivas. E antes de nós começarmos já para o tema da nossa lição da Escola Sabatina, dessa semana, eu quero pedir a você, fazer um pedido todo especial, que você compartilhe esses vídeos, que você também, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê uma força aí para este canal, para que nós possamos crescer mais. Por enquanto, eu só estou fazendo aqui os vídeos das lições da Escola Sabatina e fazendo também alguns áudios, da Bíblia, Nós estamos terminando o livro de Gênesis, vamos começar o livro de Êxodo, e vamos fazer toda a Bíblia em áudio para que você possa ouvir na sua casa, onde você estiver, tá? E também tem alguns temas muito importantes, temas que você não tem visto nem ouvido muito por aí, tá? Então, eu peço a você aí a sua colaboração, que o bom Deus te abençoe, Deus te ajude, abençoe todos nós. E que o bom Deus, o Espírito Santo, nos ilumine hoje, ao nós recapitularmos aqui a lição da Escola Sabatina, que possa ser de um proveito muito grande para todos nós, seja inspirador e que nos aproxime muito mais perto do nosso Senhor e Salvador. Nós pedimos as bênçãos de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Ok. Sempre vou começar a fazer perguntas, é muito interessante, O que o pecado ele fez com a criação? Nós vemos que no início da lição que Deus fez tudo muito bom, Quais eram as características de Noé? Quais são os elementos da aliança que Deus fez com Noé? A graça foi revelada na aliança com Noé? O que aliança que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio, através do arco-íris, ensina sobre seu amor universal por nós. A lição ela começa fazendo algo que eu achei muito interessante, falando sobre bactérias. Você sabe que bactérias são organismos que são muito pequenos para serem vistos sem o auxílio do microscópio. As bactérias elas se multiplicam com grande velocidade, havendo condições como calor, umidade e alimentos suficientes. Algumas bactérias se reproduzem por simples fissão. Fissão é uma célula madura, ela se divide em duas células filhas. Quando a fissão ocorre, a cada hora, algumas bactérias podem produzir mais de 18 milhões de novas bactérias em 24 horas. Ao fim de 48 horas, centenas de bilhões de bactérias terão surgido. Esse fenômeno microscópico ilustra o rápido crescimento do mal após a queda. Com imenso intelecto, saúde robusta e longevidade, a humanidade abandonou Deus e degradou suas capacidades. Embora as bactérias sejam exterminadas pela luz solar, produtos químicos ou altas temperaturas, Deus conteve a rebelião humana por meio de um dilúvio universal. O pecado arruinou a criação e aquilo que era muito bom. Tornou tudo isso abominável. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um pai amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Nós podemos ver, por exemplo, com o relato da história de Caim. Quando você vê a Bíblia, você vê a degradação do homem. Caim, ao se rebelar contra Deus, ele fez com que outras pessoas também se rebelassem e deu no que deu, até chegar o dilúvio. Nos relatos de Gênesis, no capítulo 3, 4 e 6, notamos que as coisas não aconteceram por acaso. Antes da destruição pelo dilúvio, houve uma história antes. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente e essa é a sua tendência. O pecado não é como um corte ou uma ferida que possui um processo inerente e automático de cura. O pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando até levar à ruína e à morte.
Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que, mais cedo ou mais tarde, o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, a boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. É disso que trata a aliança. Em meio a todos os textos que tratam do mal do mundo antes do dilúvio, Gênesis capítulo 6, verso 9, destaca Noé em contraste com as pessoas que o rodeavam. Ele era um homem justo, íntegro, ele andava com Deus. Ele era alguém em que Deus podia operar, alguém que o ouvia, o obedecia e que confiava nele. Por essa razão, o Senhor foi capaz de usar Noé para cumprir seus propósitos e por isso Pedro, no Novo Testamento, o chamou de pregoeiro da justiça. Segundo São Pedro, capítulo 2, verso 5. As alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e seu desejo de ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Deus reafirmou sua aliança com Noé e o compromisso dele com Deus o protegeu da apostasia e salvou sua família. Eu costumo dizer que de todos os pregadores, de todos os missionários, de todos eles, Noé foi o melhor. Por quê? Porque Noé conseguiu salvar toda a sua família. O arco-íris nas nuvens, ele deve confirmar a crença de todos, pois é um sinal da misericórdia divina. Embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim sua misericórdia circunda a terra. Gênesis capítulo 6, verso 8, a palavra graça ocorre pela primeira vez na Escritura neste texto. E claramente possui o mesmo significado dessa palavra nas ocorrências do Novo Testamento, em que é descrito o favor misericordioso e imerecido de Deus exercido para com os pecadores que não o merecem. Portanto, precisamos entender que, por mais que Noé fosse íntegro e justo, ele ainda era um pecador que necessitava do favor imerecido de Deus. Nesse sentido, Noé não era diferente de qualquer um dos que buscam sinceramente obedecer ao Senhor. Gênesis 6, verso 18, nesse verso, temos o fundamento da aliança bíblica que Deus fez com a humanidade. Deus e o homem entraram em acordo, simples assim. No entanto, existem mais elementos. Em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé que ele e sua família entrariam na arca. Eles tinham que desempenhar sua parte e, se não o fizessem, a aliança seria quebrada. Afinal, quem eram os maiores beneficiados nessa aliança? Com certeza Noé e sua família. Se dissesse não a Deus e não fosse fiel ao pacto, ou se dissesse sim, mas mudasse de ideia, quais teriam sido os resultados para ele e a sua família? E quais seriam os resultados para nós hoje? Por mais singular que seja essa situação específica, vemos aqui a dinâmica fundamental entre Deus e o ser humano na aliança. Ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou sua graça. Essa aliança não deve ser entendida como uma espécie de união de iguais, na qual cada participante depende do outro. Deus se beneficia, entre aspas, da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente da maneira em que o ser humano é favorecido. O benefício do Senhor seria o fato de que os amados de Deus receberiam a vida eterna, e o que seria uma grande satisfação para ele. Isaías 53, verso 11, diz que ele iria ver o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Mas isso não significa que ele se beneficia da mesma forma que nos favorecemos como parte recebedora da mesma aliança. A lição ela comentou algo que eu achei bastante interessante. Ela fez uma analogia de um homem que estivesse dentro de um barco e de repente ele caísse daquele barco.
e alguém lá dentro do barco chegasse para ele e falasse: meu amigo, eu vou jogar para você uma boia amarrada numa corda, e você apenas segure, e eu vou trazer você de volta para o barco. Era como se fosse uma aliança, né? Um acordo daquele que estava em cima no barco do que estava jogado ao mar. Ou seja, o que estava no mar, ele tinha que cumprir com a parte dele. E qual era a parte que ele tinha que desempenhar? Apenas se segurar à corda. Somente isso. Disso se trata, em muitos aspectos, a aliança entre Deus e a humanidade. Sabe? Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já fez a dele e precisamos desempenhar a nossa. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, versículo 12 e 13. Poucos fenômenos naturais são mais belos que o arco-íris. Não é de admirar que até hoje o arco-íris seja usado como símbolo para organizações políticas, para cultos, para bandas de rock, agências de viagem e por aí vai. A intenção de Deus foi tocar o coração da humanidade a cada vez que vissem o arco-íris nos céus. E ele se lembraria da sua aliança de salvação. O Senhor disse que usaria o arco-íris como sinal da aliança. Diferentemente da aliança com Abraão, ou da aliança que foi feita no Sinai, não há nenhuma obrigação específica da parte dos que se beneficiariam da aliança. As palavras de Deus nesse verso são para todas as pessoas, para todos os seres vivos de todas as espécies e para as futuras gerações. As palavras de Deus foram universais, foram abrangentes, e independentemente de alguém escolher obedecer ou não ao Senhor. Embora a aliança expressa aqui não venha com obrigações da nossa parte, nosso conhecimento de que o arco-íris simboliza deve nos influenciar a obedecer o Senhor. Em suma, existem obrigações implícitas de nossa parte quando olhamos para o céu e vemos o arco-íris. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7, 23. Nesse texto encontra-se a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. A palavra traduzida como ficou vem de outra palavra cujas formas do radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de remanescente. Na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. O juízo mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida na Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Se não, quem seriam os sobreviventes, os remanescentes? Nesse caso, o remanescente foi Noé e sua família. No entanto, a salvação de Noé estava ligada à aliança de Deus com ele. Gênesis 6, verso 18. Uma aliança que se originou e foi executada por um Deus de misericórdia, amor e graça. Eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles, por mais importante que tenha sido sua cooperação. Quaisquer que fossem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, sua única esperança estava na misericórdia de Deus. As alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e seu desejo de ter um relacionamento conosco. Deus reafirmou sua aliança com Noé e o compromisso dele com Deus o protegeu da apostasia e salvou a sua família. Esse símbolo, o arco-íris nas nuvens, deve confirmar a crença de todos nós, pois é um sinal de divina misericórdia. Embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim sua misericórdia circundava a terra. Hoje, Deus também ele faz um pacto, faz uma aliança
faz um concerto com cada um de nós. E nós precisamos entender que Deus tem feito a parte dele e nós precisamos fazer e realizar a nossa parte. Hoje, como na história do dilúvio e em todas as épocas da história da humanidade, Deus sempre teve um remanescente, um povo fiel, que cumpria tudo o que estava na palavra de Deus. Logo, logo, todos nós temos que tomar uma decisão clara. Se estamos ao lado de Deus ou não. Aliás, a Bíblia já nos diz, que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há nele. Nós precisamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor. Agarrarmos a essa aliança, que é uma aliança eterna, uma aliança de salvação. A minha oração é para que o bom Deus abençoe você, para que Ele abra seu entendimento, para que você tenha discernimento espiritual para entender os momentos que estamos vivendo e que é momento de nós tomarmos uma decisão clara, rápida, urgente, ao lado de Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que nós possamos tomar o exemplo de Noé, um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que andava com Deus. Deus hoje precisa de pessoas assim, que seja você, que seja eu também, essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que bom Deus te abençoe, que Ele te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.